Sabe uma coisa que eu escuto muito no consultório? O paciente senta na minha frente e fala assim: eu tenho tireoide. Pois é, a notícia é o seguinte: todo mundo tem tireoide, a não ser que tenha nascido com a condição chamada agenesia de tireoide, onde você simplesmente nasce sem tireoide. Uma em cada 5 a 10 mil pessoas pode ter esse problema, dependendo da população que você está estudando. Ou você não tem tireoide na situação onde foi feita uma cirurgia para retirada da tireoide, que é uma tireoidectomia. Então, a frase eu tenho de tireoide, na verdade, a pessoa está lembrando que ela tem um problema relacionado à tireoide. E aí eu vou explicar um pouquinho o que é a tireoide e o que são esses problemas principais. A tireoide é uma glândula em formato de borboleta, está na parte inferior do pescoço. Às vezes a pessoa fala que está com problema de tireoide, mostra aqui em cima, mas não é, é na parte mais baixa do pescoço. Tanto é que algumas vezes, quando cresce nódulo, quando cresce um bócio, ele pode ser mergulhante, ou seja, ela afunda na parte inferior superior da caixa torácica. E essa glândula, ela é importante porque ela produz dois hormônios fundamentais, que é o T3, que é a triiodtironina, e o T4, que é a tiroxina. O que esses hormônios fazem? Eles agem em todo o seu metabolismo. Ele age regulando a velocidade do coração, ele age regulando a temperatura do corpo, ele age regulando o seu nível de energia, ele age regulando até mesmo o seu humor. Então, pessoas mais apáticas ou mais irritadiças também podem ter influência do problema da tireoide. Então, quando a pessoa diz que eu tenho tireoide, ela está dizendo que ela tem alguns desses problemas. E por que a tireoide gera tanta confusão? Porque apesar de ser tão importante, ela é absolutamente esquecida. Em que contexto? As pessoas só lembram da tireoide de uma forma geral quando tem problemas mesmo. E muitas vezes esses problemas são confundidos com outros problemas. Muitas vezes esses problemas são confundidos com outras doenças que levam aos mesmos sintomas. E isso faz com que ela fique muito esquecida de uma forma geral. Mas e aí? O que acontece quando você não tem a tireoide? Nada, desde que você tenha a reposição hormonal adequada. Porque viver sem os hormônios tiroidianos é um caos na vida de qualquer um. É absolutamente impossível, com o passar do tempo, você ter vida sem o hormônio tiroidiano. Então, se você retirar a tireoide e fizer a reposição hormonal adequada, aí você não pode mais usar essa desculpa que você está com problema da tireoide porque você toma medicação. A medicação vai resolver o problema. O que a gente tem que entender é que o corpo não pode viver sem os hormônios tiroidianos. Então a borboleta ela pode até sair, mas o resultado dela tem que continuar no seu corpo. E por que a gente tem que cuidar da tireoide? Justamente porque muitas vezes você tem sintomas inespecíficos, sintomas que você não sabe o que é, e o problema pode estar na tireoide. Às vezes é cansaço crônico, às vezes é alteração do peso, às vezes é um monte de problema, e às vezes é nódulo, que são absolutamente silenciosos na maioria das vezes, mesmo quando esses nódulos são malignos. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas colocam qualquer sintoma relacionado a essa região da cabeça e pescoço, ou genérico, associado à tireoide, porque às vezes tem um nódulo. E o nódulo é absolutamente assintomático, não leva a nenhum tipo de problema. Então, quando o paciente senta na minha frente e diz eu tenho tireoide, eu fico até feliz porque ele está prestando atenção nessa glândula que é uma glândula tão importante. Então o problema não é ter tireoide, o problema é ter uma tireoide que funciona mal. O problema é ter uma tireoide que tem um nódulo que não foi investigado. E muitas vezes, eu como professor universitário tenho mostrado isso muito para os alunos, mesmo que o paciente não tenha sintoma, principalmente se é mulher de meia idade, de 30 anos, ela tem que ter um ultrassom da tireoide uma vez na vida, porque esses nódulos, que algumas vezes pode ser câncer, são nódulos, a maioria das vezes, absolutamente assintomáticos, como eu disse. Então, em algum momento da vida, você está passando por um ginecologista, por um cardiologista, faça uma solicitação para que ele peça um seu ultrassom de tireoide, para que você veja se está tudo tranquilo. Dose os hormônios para você ter segurança em relação a isso. Então, ter tireoide que não funciona, também não adianta nada. Ter tireoide funcional ajuda na sua qualidade de vida. Me ajuda a entender o seu caso. Diz aqui no comentário se você já viu alguma vez essa frase, se você já falou essa frase e se você tem alguma dúvida, algum problema relacionado à tireoide. Eu vou esclarecer isso em outros vídeos.